Olá, eu sou a Tati, nutricionista com foco em intestino, nutrigenética e toda essa bagunça que acontece quando a comida deixa de ser uma solução e vira um problema. E hoje eu quero te contar uma coisa que provavelmente você nunca tenha ouvido de uma forma tão clara. Você pode sim estar vivendo com uma intolerância alimentar silenciosa e chamando isso de normal. Inchaço todos os dias, cansaço sem motivo, dor de cabeça estranha, aquela pele bem reativa, dificuldade para foco, desconforto digestivo que você já se acostumou. Tudo isso pode ser sintoma de algo que o seu corpo não está conseguindo mais digerir como antes. Vamos começar então pelo começo, entendendo a diferença entre alergia, intolerância e sensibilidades alimentares. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que reação à comida não é tudo igual. Isso muda tudo quando a gente fala em conduta, o que fazer. Alergia alimentar é uma resposta rápida e intensa do nosso sistema imunológico, mediado por anticorpos IgE, que vai causar coceira, inchaço, dificuldade de respirar. É aquele tipo de reação que ninguém ignora. Já a intolerância alimentar é quando o corpo não consegue mais digerir um componente do alimento, geralmente por falta de uma enzima. Um exemplo clássico e comum é a lactose. Quando falta a enzima lactase, esse açúcar do leite não é digerido e começa a fermentar, e aí vem a sensibilidade alimentar. A sensibilidade alimentar ela não é nem uma alergia clássica e nem uma intolerância enzimática, mas ela inflama. Muitas vezes é causada por um intestino permeável, por uma disbiose ou uma exposição repetitiva, e a reação é mais difusa, crônica e silenciosa. A maioria dos meus pacientes não tem alergia, nem sempre tem intolerância detectável, mas tem sensibilidade. E ela aparece em forma de cansaço, constipação, dor, coriza, coceira no ouvido, ansiedade. E você pode estar vivendo isso achando que é normal. Mas o que causa essas intolerâncias não é somente genética. Existem vários motivos que explicam por que uma pessoa passa a não tolerar certos alimentos depois de um tempo. Desbiose intestinal, a permeabilidade desse intestino aumentada, o uso crônico de anti-inflamatórios, antibióticos e inibidores de bomba, os prazóis, estresse crônico, a monotonia alimentar, todo dia leite, pão, carência de enzimas digestivas. Então, não é sobre demonizar os alimentos, é sobre entender o contexto. Um alimento que antes fazia bem pode começar a gerar reatividade se o seu intestino estiver em sofrimento. E a gente precisa olhar para isso. Quando a gente fala nisso, os sintomas digestivos mais falados são gases, distensão, dor abdominal, diarreia, constipação. Mas tem muito mais coisa por trás disso. Aquela pele, aquela dermatite que nenhum dermatologista encontra explicação, rosácea, cansaço, rinite, sinusite frequente, uma TPM muito intensa, ansiedade, irritabilidade, névoa mental. Então a intolerância alimentar ela é um problema sistêmico, não fica ali só no intestino. O alimento ele pode não gerar um sintoma imediato, mas ele pode alimentar a inflamação interna todos os dias. E nós não podemos deixar de falar nos erros que eu escuto muito no consultório, porque esses são danadinhos, né? O que eu escuto muito aqui quando eu estou em consulta e tento trazer esse tema? Mas não me deu diarreia, doutora, então não é intolerância. Ah, mas é zero lactose, então tá tudo bem eu continuar consumindo. Mas eu comi a vida inteira e nunca me fez mal. Testei por conta própria e não senti nada. Ah, não precisa de um acompanhamento, é só eu tirar então e tá pronto. Testar sem reparar o intestino é como fazer dieta com freio de mão puxado. Você nunca vai saber se o problema é o alimento ou o terreno onde o alimento caiu. Mas então como vamos investigar? Nós temos testes? Sim, mas nem sempre o caminho começa pelo teste. A primeira etapa é uma boa anamnese, uma avaliação clínica com histórico completo, às vezes um diário alimentar associado a sintomas, estratégia de exclusão, reparo e reintrodução, testes de hipersensibilidade que a gente tem IgG em alguns casos, os testes genéticos para intolerância aí do leite ou da doença celíaca. E hoje também nós temos os exames de saúde intestinal, é como se fosse um hemograma do seu intestino. Aí a gente vai avaliar desbiose, permeabilidade, digestão, inflamação, produção de enzimas. Tudo isso é ótimo e é um aliado que encurta o nosso caminho e nos traz estratégias mais assertivas. Mas nada vai substituir a história clínica e a escuta e a individualidade de cada paciente. Vou te contar um caso rápido de uma paciente, a Ana, que ela chegou com inchaço crônico, uma TPM absurda e achava que o problema dela era hormonal. Nós investigamos a dieta, retiramos alimentos chaves, modulamos o intestino e em 4 meses, vejam, 4 meses, ela estava sem dor,
com energia, pele limpa. Então não era hormônio, era inflamação alimentar silenciosa. Veja que eu reforço para você, foram 4 meses, a gente não corrige o intestino com uma única consulta. Então, se você sente que tem alguma coisa errada no seu corpo, mas seus exames estão sempre todos normais, talvez você precise olhar para a comida com outros olhos. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que vive dizendo: deve ser normal ficar assim depois de comer. Não é normal e tem solução. E a solução está dentro da nutrição e eu posso te ajudar.